Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje, dia 29 de abril, segunda semana da Páscoa, terça-feira. Que alegria estarmos juntos. Iniciamos rezando o hino das laudes da liturgia das horas do dia de hoje. Esse hino que iremos rezar todos os dias até Pentecostes, até a ascensão do Senhor. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Cristo ressuscitou. Que alegria poder fazer e viver a experiência do Cristo ressuscitado em nossas vidas. O refrão do Salmo de hoje nos diz: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor. E precisamos pedir no dia de hoje essa graça, deixar que Jesus reine em nossa vida. Pedir a força de Deus, a graça de Deus para cada um de nós, pedimos todos os dias, deixando que o Senhor reine sobre nós, para que o pecado não tenha vez em nossas vidas. Deixemos que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine. O texto do Evangelho de hoje é tirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. E vemos aqui, continuando essa conversa de Jesus com Nicodemos, nascer do alto. O que Jesus nos pede e nos fala é de uma transformação interior, para que possamos fazer parte das realidades espirituais. Isso é nascer do alto. Isso é nascer de novo. E nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor, pedir ao Espírito Santo: hoje eu quero nascer do alto. Hoje eu quero nascer de novo. Até porque esse dia é único. Ontem não volta mais. Deus nos tem preparado maravilhas para esse dia. E nós temos que estar preparados também para levar essa boa nova para aqueles que vão conviver conosco nesse dia, para aqueles que vamos encontrar pelo caminho, para aqueles que vão passar em frente de nossa casa, para aqueles que vão encontrar no elevador, no meu trabalho, no meu lazer. É importante pensarmos sempre nisso, evangelizar sempre. Precisamos tomar consciência disso, buscar cada vez mais as coisas do alto,
as coisas que vêm de Deus. E Jesus fala: o vento sopra onde quer. Jesus usa essa imagem do vento para dizer que as realidades espirituais permanecem um mistério que não é possível explicar de modo terreno. É por isso que nós vemos, sentimos o vento, mas não o vemos. E justamente Jesus fala assim por quê? Porque o Espírito Santo nos sopra e conduz da melhor maneira possível. Sopra de onde quer, por quê? Porque muitas vezes nós nos achamos incapazes, achamos que não temos capacidade para fazer algumas coisas e acabamos não realizando e não deixamos o Espírito Santo soprar. Ou muitas vezes temos ideias, inspirações que nem imaginávamos ter. Como eu poderia estar conseguindo executar isso hoje? Eu que não gostava, que não fazia, depois da minha conversão, eu comecei a fazer coisas que eu achava repugnante. Justamente é por isso, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo nos leva para onde Ele quer. E com certeza é importante para nascer do alto, nascer de novo, fazer essas novas experiências, não como algo para dar prazer. As novas experiências que eu digo é esse mistério que nos fala o Senhor Jesus. Os mistérios que não foram revelados ao nosso coração porque nós não percebemos, os grandes mistérios, dons e talentos que estão em nós e que não afloraram ainda porque nós não deixamos o Espírito Santo soprar. Quando Deus nos inspira alguma coisa, quando o Espírito Santo nos inspira, nos mostra um caminho, nós fazemos questão de ir para o outro lado, porque não nos achamos capazes ou porque não gostamos de fazer. Nós precisamos dessa docilidade. De nada adianta admirar as pessoas se nós não deixamos que a graça de Deus também haja em nossa vida. Muitas vezes nos admiramos, queremos ser como os outros, os talentos, os dons, o mal da inveja muitas vezes que muitas pessoas têm, mas nós não deixamos o nosso melhor vir à tona. Isso é que é nascer do alto. Jesus fala: falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Jesus falando daquilo que Deus tem revelado para ele. E nós hoje somos esses instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, porque o Senhor tem muito a nos revelar. Por isso nós temos que cuidar. Se nossos assuntos estão sendo muito terrenos, muito mundanos, ou nós estamos prevalecendo e deixando fluir na nossa fala as coisas do alto, aquilo que ouvimos de Jesus. Por isso que é importante tomarmos cuidado, pedir o controle da nossa língua. Lembra quando Jesus, na primeira leitura do servo sofredor que lemos na Semana Santa, na liturgia de quarta-feira, a primeira leitura dizia que o Senhor me deu língua adestrada. E não só a língua material, mas todo o corpo. Adestrar é ensinar. Um adestrador, as pessoas pagam para adestrar um animal, para educar. E é isso que nós temos que fazer, deixar o Espírito Santo nos adestrar. Controlar todo o nosso ser. Deixar o Espírito Santo nos ensinar o caminho. E o caminho é falar das coisas do alto. Falar do Evangelho. Falar da boa nova do reino. Falar de amor, de carinho, de perdão, de reconciliação. Não gastar tempo com calúnias, fofocas, mentiras. Não podemos buscar as coisas da terra, mundanas, do encardido. Temos que buscar as coisas do alto. E peçamos essa graça a Jesus. Peçamos essa graça ao Espírito Santo, ao Cristo ressuscitado que caminha conosco nesse período, que Ele nos ajude. Deixemos Jesus nos levar pela mão. Nunca queira passar à frente de Jesus. Um bom discípulo fica atrás do Mestre. Por isso, sigamos os passos de Jesus. E com certeza nós não iremos nos arrepender, porque de Deus só pode vir a beleza, as bênçãos e as graças que estão reservadas para aqueles que buscam, para aqueles que creem. E convido você a juntos rezarmos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. E convido você, envie o seu pedido para nós pelo nosso WhatsApp, o 48 3265 4416, que vamos colocar o seu pedido aqui junto ao túmulo do Padre Léo, aqui no memorial dedicado a ele. Ou também na descrição do nosso vídeo, da oração, deixe o seu amém, o seu louvor, uma palavra de incentivo, quem sabe escreva:
uma palavrinha do Evangelho de hoje, coloque ali. As pessoas que vão assistir depois, com certeza vão ler o seu comentário e com certeza vamos edificar as pessoas. Por isso que é importante comentar o vídeo, partilhar, pedir a oração, rezar por tantas pessoas que precisam. Isso é muito importante, porque uma palavra minha pode salvar uma vida, pode trazer alegria e bênção para as pessoas. Rezemos. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Amém. Que bom, encerrando o nosso Evangelho de hoje, nossa meditação de hoje, lembrando, 21 de junho, aqui em Betânia, São João Batista, encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, e você é convidado, convidada a estar conosco, a estarem conosco, a sua família, ou quem sabe organiza um ônibus, uma excursão, uma caravana, e venha para São João, agende já a sua visita, a sua presença, pelo 48-3265-4416. Que o Senhor te abençoe abundantemente nesse dia. Busque as coisas do alto. Leve as pessoas para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.